A A paz, paz, irmãos. irmãos. Eu sou a Eu Poliana. sou o Cauã. Nós somos membros aqui da Igreja Casa de Oração Mercoseu. No vídeo de hoje, em comemoração aos 36 anos de COA, nós vamos fazer o documentário Aonde os Passos Me Levaram, que é uma continuação do nosso primeiro documentário, Primeiros Passos, aonde a gente descobriu como que foi a implantação da igreja e agora a gente vai descobrir como que foi continuar os passos desde a fundamentação da igreja aqui em Arcozeu. No link aqui acima a gente vai deixar o vídeo sobre os primeiros passos que a gente também gravou e postamos aqui no YouTube. Também vamos deixar aqui o QR Code do nosso Instagram. Passa lá, siga para você ver mais sobre nossos cultos, sobre os encontros que a igreja tem de todos os departamentos. Não esqueça de deixar o like, compartilhar e curtir. E a seguir agora temos a nossa entrevista com o pastor Cláudio. A paz do Senhor, irmãos. Hoje nós estamos aqui para fazer o documentário Aonde os Passos nos Levaram, que é a continuação do documentário de aniversário da igreja de 35 anos, Primeiros Passos. Hoje a gente está aqui com o nosso querido pastor Cláudio e a gente vai fazer um documentário em função de entrevista. A gente vai fazer algumas perguntas para o pastor e a gente quer saber como que foi não só a implantação da igreja, mas como a igreja continuou como ele como pastor. Antes da nossa primeira pergunta, eu vou pedir para o pastor se apresentar para todo mundo que está assistindo a gente. Acho um pouco difícil não te conhecerem, pastor, mas se apresenta, como que foi tudo isso para você? Amém. A paz, queridos, a paz, Cauã, a paz, Poliana. Agradeço a Deus por essa oportunidade, né? Meu nome é Cláudio Rodrigues, né? Mais conhecido como pastor Cláudio Rodrigues. Estou aqui pastoreando essa igreja há 23 anos, então realmente é um tempo, né, que a gente vai poder estar aqui compartilhando algumas experiências, né? Voltar um pouquinho no tempo aqui, mas agradeço a Deus pela oportunidade de estar com vocês nesse dia de hoje. A paz, pastor. Temos inúmeras perguntas quanto a isso, mas trouxemos apenas algumas para entender melhor passo a passo que trouxe a igreja e o senhor até aqui no ano de 2026. Pastor, como é que foi o seu primeiro culto como pastor titular da igreja após a morte do pastor Odilon? Então, Poliana, no ano de 2003, né, foi quando meu pai faleceu, e ele faleceu em final de fevereiro de 2003, e foi um momento muito difícil para todos nós, certamente. E eu me lembro, assim, que ficou-se uma pergunta, né, e agora, o que será? Quem vai continuar? Como vai ser a continuidade da igreja? E o pastor Josias, meu tio, que estava no velório do meu pai no momento, ele nos chamou ali atrás, reuniu o ministério, ali alguns irmãos estavam aqui, e sentiu assim de Deus a passar à igreja, aos irmãos, que Deus assim, havia falado fortemente a ele, que seria eu a dar continuidade a essa obra, esse ministério. Confesso que foi assim muito difícil, porque naquele trauma do momento da perda do meu pai, e ter uma decisão dessa ou uma informação dessa não foi fácil. E os meus primeiros dias, né, aqui nessa igreja, após a morte do meu pai, foi muito difícil, foram dias muito difíceis, até porque eu estava num questionamento muito grande acerca desse chamado de fato. Uma coisa que eu não imaginava que iria acontecer, que eu iria passar, e foram assim muito difíceis. Então, os primeiros cultos, em março, quando nós cultuamos, depois da igreja, né, absorver esse primeiro momento, foi certamente um dos cultos mais difíceis que eu passei, né, que eu estava aqui. Eu não lembro exatamente tudo que foi falado, como foi falado, mas foi um tempo assim muito forte, muito marcante na igreja. E eu, talvez assim como grande parte da igreja, chorávamos, né, quase que intensamente, ou quase que continuamente. Mas assim, eu creio que naquele momento Deus já estava nos fortalecendo, nos direcionando. E assim, foram dias, né, difíceis. Eu lembro que por algumas vezes ali naquele altar, lembrando muito, porque eu sentava muito do lado dele, né, era a minha cadeira, a cadeira dele e eu do lado, então era uma lembrança muito forte, muito intensa, mas que Deus assim foi de alguma forma nos renovando, nos fortalecendo, nos dando graça e fomos vencendo. A minha consagração a pastor, ela veio adiante, mais à frente, né? O pastor Josias veio aqui, fez a minha ordenação como pastor dessa igreja e estamos aí, né? 23 anos trabalhando, né? Eu louvo a Deus porque assim Deus me sustentou, me guardou,
mas também me deu uma igreja, ou assim, na verdade não me deu a igreja, né? Me concedeu estar com uma igreja que lutou junto comigo, né? Caminhou, tem caminhado e caminha junto comigo, e assim, me ajudando, me amparando, me apoiando, a minha família, nunca faltou esse cuidado. Então, assim, só tenho a agradecer a Deus, né? Pelo tempo. Não dá para detalhar tudo, porque seria muito extenso, mas foram dias muito difíceis, certamente, mas que Deus nos deu graça da gente vencer e estamos aqui hoje. Pastor, antes do seu pai falecer, você já imaginava que você ocuparia esse título? Você falou, né, que foi pego desprevenido, mas nunca passou pela sua cabeça que você seria pastor aqui da nossa igreja? Não imaginava isso. Eu participei do início dessa igreja, né, em 1989, 90. Eu sou um dos fundadores, né, aqui da Casa de Oração. E momento algum, em nenhum momento eu pensei assim, um dia eu vou ser pastor. Nunca pensei, né? Iniciei com meu pai ali, né, caminhando com ele, assim, sonhando junto com ele, né, trabalhando com ele e assim vendo os projetos que Deus tinha dado a ele, sonhando junto realmente, de fato, né? E eu participei de várias atividades aqui da igreja, do som, mídia, auxiliando em várias áreas, mas nunca, em momento algum, passou na minha mente de um dia, vai ser eu que vou estar aqui à frente. Não tinha mesmo. Eu não imaginava isso. Tinha pensamentos profissionais, algumas áreas assim que eu estava já tentando, né, pensando. E então quando a igreja começou aqui, eu estava com 23 anos, né, quando a igreja iniciou. Então ainda tinha, né, alguns projetos. E então assim, realmente não era algo que eu pensava que iria acontecer, né? Não imaginava isso. Meu pai com 64 anos, novo ainda, e eu não imaginava de forma nenhuma. Então, quando aconteceu de fato a perda, a partida dele, foi assim um momento muito impactante, muito difícil, porque assim não imaginava realmente passar por isso. Qual foi o seu momento mais difícil desde que você ingressou como pastor da Casa de Oração e o que te sustentou no início? Como foi seguir todo esse caminho desde a perda do seu pai? O momento mais difícil, ou os momentos mais difíceis, certamente assim, no início, não é que havia dúvida, não havia dúvida, assim, será que é eu mesmo? Eu tinha assim, um questionamento comigo mesmo acerca de se eu era de fato a pessoa capacitada, se era eu de fato, né, que estaria ali, por não ter, né, me preparado anos atrás, vamos dizer assim. Então, eu passei muitas vezes naquele altar ali em choro mesmo, assim, chorando mesmo diante de Deus, às vezes só intimamente, ou até às vezes publicamente, porque eu tinha assim essa preocupação de corresponder de fato a esse chamado. Então, assim, os momentos difíceis foram os momentos de confronto mesmo comigo, com o ministério, ministério pastoral, os desafios para a igreja. Então, assim, certamente foram momentos difíceis de você tomar decisões, né, que impactariam outras vidas. Então, assim, o medo de errar. Então, esses momentos foram momentos difíceis, porque lidar com a dor da perda, né, da ausência. Meu pai, era um legado que ele tinha deixado, ele tinha um nome, as pessoas vinham aqui e, assim, era muito forte, né, o nome dele, a pessoa dele. Então, eu estar ali com essa responsabilidade não foi nada fácil, né? E uma coisa que eu, no início, eu tinha muita preocupação de, assim, de ter que corresponder, ter que ser igual, até que eu cheguei um tempo, Deus falou comigo assim, você não tem que ser igual, você tem que fazer da forma que eu te moldei. Então isso também foi uma coisa interessante, porque no início eu estava muito preocupado em querer agradar e ser igual ao meu pai, né? E eu entendi, Deus mostrou que não era dessa forma, então Deus começou a trabalhar no meu coração também, me trazendo tranquilidade, trazendo paz. Os momentos difíceis, né, eles foram sendo superados, mas assim, porque Deus também foi me direcionando, mas sempre foram momentos difíceis, né? Sempre houveram momentos complicados, né, vamos dizer assim,
mas que Deus, de alguma forma, foi guardando, sustentando. A família também, o apoio da família também foi algo também importante demais, né? E eu sei que a igreja também foi muito paciente comigo, então isso também contou muito, né? Então, é mais ou menos dessa forma que eu passei. Pastor, como o senhor disse, foi muito difícil no início para o senhor assumir o pastoreado. E eu queria saber se alguma vez o senhor já pensou em parar com o ministério. Às vezes a gente olha para os pastores, né, acha que vocês são super-heróis, que são mais fortes que todos. Mas conta pra gente se o senhor já pensou, já quis desistir. A gente, quando se dispõe a servir a Deus, né, você é servo, né? E eu sempre me vi como servo, independente do cargo, da igreja, da função. Eu sempre me dispus a servir a Deus, né? Passei várias situações, na igreja anterior também. A gente, ao longo da vida, da caminhada cristã, a gente vai adquirindo algumas experiências e que vai assim, nos fortalecendo. E desistir é uma palavra que ela existe de fato, né, no meio cristão. Mas eu penso assim, desistir não de Deus, não desistir da igreja, mas assim, o chamado de pastor, né, pastorear uma igreja, não é algo fácil realmente, nunca foi, né, nunca o será. Pode ser assim, mas é prazeroso. Claro que é prazeroso, né, de servir a Deus, pastoreando uma igreja. É uma honra, um privilégio, uma honra de fato. Mas assim, ao longo dessa caminhada, desses 23 anos, alguns momentos foram bem difíceis, né? Eu me deparei com algumas situações pessoais mesmo, familiares, ministeriais, pessoas, várias situações que, se eu falasse que não pensei em desistir, eu estaria mentindo, né? Eu pensei, eu lembro uma vez eu estava lá em casa, né, assim, sozinho, relaxado, assim, olhando assim para o céu, sentado, o céu estava um céu lindo, assim, bonito, à tarde, e eu falei, eu acho que não é para mim, eu acho que não é. Eu pensei, eu lembro que foi um dos últimos momentos assim, que eu tenho na memória, que eu vejo esse pensamento, já tem muitos anos, claro, porque era muito difícil, eu estava com muito medo ainda, receio de algumas coisas. Então, assim, pensar em desistir é uma coisa que é inerente ela pode acontecer de fato, né? Agora, desistir de quê? Aí está a questão, né? Vidas, a gente tem que ter paixão pelas almas, então você não pode desistir, vou desistir da igreja, dá trabalho, membros, né, dá trabalho, pessoas dá trabalho, a gente sabe que dá, isso é natural, eu também dou trabalho, né, vamos dizer assim, mas houveram alguns momentos, sim, mas Deus, na mesma hora, Deus veio e também renovou também, sabe, ele dá ânimo. Eu me lembro quando Elias vai para a caverna, você lembra a passagem lá, Elias achando, não tem mais jeito, eu vou, e vem Deus, fala com ele de uma forma tão tremenda, e fala, não, você não está sozinho. Então, por algumas vezes eu me vi nessa situação, né? Querendo fugir de uma responsabilidade ou de um chamado, mas que no final Deus vinha e falava assim, é você, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento. Então, por muitas vezes eu senti isso também, né? Talvez eu estivesse, não como Elias, dentro de uma caverna de fato, mas dentro de uma caverna no sentido emocional, e Deus veio e falou, não, você tem outros, a obra continua, a igreja é dele, né, não é nossa. Então, foi assim que eu passei, né, ao longo desses anos. Se eu pensar hoje em desistir, seria a mesma coisa, né? Eu creio que Deus falasse assim, eu te renovo, eu te sustento, eu te fortaleço. Mas Deus, ao longo desse tempo, foi me dando pessoas também tão abençoadas, maravilhosas, que o fardo dele se torna mais leve também, então fica mais fácil. Pastor, no passado comentamos um pouco sobre os primeiros passos da igreja. Esse ano queremos falar um pouco sobre mais os passos que a igreja vai dar. Até onde o senhor acredita que Deus vai nos levar esse ano de 2026? A gente, quando inicia um trabalho, quando nós iniciamos aqui, a gente não fazia ideia exatamente assim, aonde vamos chegar, qual é a proporção, o alcance. Nós começamos o trabalho aqui e a igreja tem sido, né, conduzida, né, ao longo desses anos, debaixo da direção de Deus. A gente tem visto muitas coisas acontecerem. Ano passado, né, quando foi realmente falado sobre os primeiros passos, né, não há tempo hábil para isso, mas a gente que viveu aqui desde o início, a gente tem na nossa mente
uma história, um filme, na verdade, né? Tudo que nós já vivemos, todas as coisas que a igreja rompeu, todas as dificuldades que foram rompidas, vencidas, os desafios que foram vencidos ao longo desses anos passados. Aí eu fico pensando assim, o que nos espera adiante? Eu penso assim, a igreja, na verdade, a gente tem assim, quais são os desafios para a igreja? Um dos maiores desafios hoje para a igreja é permanecer fiel ao Senhor. Eu acho que isso a gente não pode esquecer jamais. A gente fala crescimento, a igreja vai crescer mais, vai avançar, vamos expandir. Essa não é a nossa preocupação principal, porque a gente sabe que isso Deus é que vai direcionando a cada tempo, claro. Mas hoje a minha maior preocupação como igreja, assim, os passos da igreja, ela está firmada realmente no Senhor, na palavra. Eu lembro assim, nesses anos nós temos muito falado sobre isso, a prioridade na palavra, no ensino, né? No fortalecimento espiritual. Mas eu estou vendo uma geração chegando aí com sede de trabalhar, com sede de fazer, de crescer, de querer ser um instrumento nas mãos de Deus. Então eu acho que assim, Deus ele vai direcionando a igreja nesse sentido. Veja bem, a gente não pode pensar, estratégia. Claro que a estratégia é importante, claro que deve ter estratégia, a estrutura, mas a gente não pode perder a essência. Qual é a essência do Evangelho? Né? É proclamar o reino, é proclamar a Cristo. E isso a gente já sabe que tem que fazer. Nós temos que começar, ou de fato, né, continuar fazendo. Né? Vamos fazer mais trabalhos ali, mais trabalhos acolá, mais assim, mais desse jeito. Isso aí a gente vai vendo de alguma forma. A igreja vai avançar, vai para outros países. Não essa é a nossa preocupação. Acho que a gente tem que pensar assim, o que eu estou fazendo hoje está cooperando com o Evangelho, com crescimento de vidas, com fortalecimento espiritual das pessoas? Sim, porque estruturalmente falando, por exemplo, nós aqui não temos mais como expandir esse templo. Né? Estamos no espaço máximo que é possível aqui. Então poderíamos dizer, bom, então paramos agora, estagnamos, porque a gente agora não tem mais espaço para crescer, fisicamente falando. Mas qual é o espaço que a igreja vai dar? Qual os passos, né, que a igreja vai dar? Então eu penso que não temos outra missão senão proclamar o Evangelho. Os jovens, vocês já fizeram um trabalho lindo lá em Pati, né, o evangelismo individual, pessoal. Eu acho que é uma área que a igreja precisa trabalhar também muito mais. Hoje nós temos a área social, que a igreja também tem expandido, avançado nisso também. A área missionária, de alguma forma a igreja está cooperando com missionários. Então, assim, os passos eles vão sendo dados, né, de acordo com aquilo que Deus vai nos permitindo fazer. Mas a igreja continua crescendo, caminhando. Uma coisa que está lá em Atos, que eu acho que a gente não pode perder, é o que está lá escrito. E tinham tudo em comum, e tinham a mesma alegria, o prazer, e a cada dia o Senhor ia acrescentando. Queridos, não sou eu que vou acrescentar, não é você, não é nós. Quem acrescenta é Deus. Então a gente tem que apenas estar à disposição dele e vamos caminhar. Eu vejo uma igreja que caminha bem, que caminha forte, a geração que está vindo, as crianças que estão vindo. Então isso é uma continuidade e vamos avançando, né? Então eu penso que é dessa forma que a gente está caminhando aí. Espero que, né, o Senhor nos leve a lugares, não lugares físicos talvez, pensando assim, mas assim a lugares onde de fato a vontade dele soberana seja feita na nossa vida, né? Seja realizada a nossa vida de fato. Pastor, quando você olha para a igreja hoje, para os departamentos, como você comentou, as crianças, os jovens, quando você olha para um retiro no MINS com tanta gente, como é que você se sente olhando para a igreja hoje, depois de tudo que você passou, vieram de outras igrejas, como o senhor se sente em relação a isso? Veja bem, a gente olhar para uma igreja, como a Casa de Oração de Arcozelo, eu tenho um prazer, uma alegria de fazer parte desse ministério, dessa igreja. Eu vou dizer assim, um orgulho santo, se existe essa palavra, né? Um orgulho, uma alegria, na verdade. Mas o que mais, assim, eu falo com toda sinceridade diante de Deus, eu falo isso, que eu não sinto assim, não é um orgulho pessoal. Eu conquistei, eu fiz, porque eu fiz isso. Jamais eu pensei dessa maneira. Eu vejo o crescimento da igreja como uma coisa assim que todo mundo está fazendo, está junto, está participando junto.
o sentimento que eu tenho de ver essa igreja hoje é dizer assim, eu fiz a minha parte, mas o outro também fez, a outra também fez, todos fizeram, e nós continuamos fazendo a nossa parte, continuamos cooperando, porque não é uma conquista pessoal minha, o pastor, né, vou bater no peito e dizer assim, olha que igreja, que não, jamais. O meu pai, quando ele, em 2003, né, quando ele nos deixou, o Senhor chamou, a igreja ela tinha uma estrutura ainda menor do que essa, né, estava ainda em crescimento, ainda estava em expansão, e eu, assim, eu sei que desde esse período, eu sei que só pela misericórdia de Deus nós fomos crescendo, a igreja foi avançando, né? Fomos expandindo, mas sempre na visão que Ele deu a nós lá atrás, né? Então, na verdade, a igreja hoje, ela tem muito a ver com o meu pai, no início dele, né? Claro, o sonho dele, né? E talvez ele, se ele visse essa igreja hoje, o coração dele iria arder certamente, né? Os olhos iriam brilhar certamente, o sentimento seria esse. Mas assim, eu vejo que é uma coisa que a gente está conquistando junto, está alcançando junto. Na verdade, nem é conquista, né? É um alcançar juntos. E a igreja, assim, vê as crianças hoje, que foi uma coisa que marcou muito essa igreja, que foi o trabalho inicial com as crianças. Quando eu vejo ali as crianças hoje, as crianças de ontem, né, do tempo passado, que hoje já são adolescentes, que já são jovens, já são casados, já são ministros aqui na casa do Senhor. Então, eu vejo, a gente vê e sente assim, que prazer poder estar aqui, servindo a Deus, né? O Mince, um espaço tão maravilhoso que Deus nos deu, que meu pai tinha uma paixão por aquele lugar, ele amava estar lá naquele lugar, um lugar que ele tinha assim, uma alegria muito grande de estar. Hoje a gente vê o Mince, né, crescendo, se desenvolvendo, como fruto do trabalho dessa igreja, como fruto dos membros da igreja. Então, o sentimento assim, é de alegria, né? Não é de dever cumprido, porque nós não cumprimos o nosso dever, estamos fazendo ainda. Eu já cumpri o meu dever, já fiz a minha parte. Não, eu não penso dessa forma. Nós estamos aqui fazendo, caminhando, continuando. Eu não sei até quando Deus vai me permitir estar aqui, mas eu sinto assim uma alegria de poder estar participando. Cada vez que eu posso estar nesse culto aqui, cada dia que eu posso estar aqui, ver pessoas diferentes, ver vidas diferentes, né? Pessoas chegando, pessoas que estão voltando para Cristo aqui, conhecendo a Jesus aqui, o sentimento que a gente tem é de alegria, de poder dizer, Senhor, obrigado, né, pelo que o Senhor está fazendo aqui neste lugar. Então, hoje a Casa de Oração é uma referência na nossa região, né? E isso tudo é fruto do trabalho de todos nós, de toda a igreja. Não é do pastor, porque a igreja não é minha, mas é nosso, é de todos nós. Então, o sentimento meu e de toda a igreja é de alegria, só isso. Pastor, hoje o senhor tem 3 netos muito bonitos, um casamento que é referência para muitos membros aqui da igreja e uma família que é muito abençoada. Mas a pergunta que todos nós temos também agora: qual é o próximo passo?